Existe uma lenda de que em 1914, durante uma batalha naval entre a Alemanha e a Inglaterra, um navio inglês que tinha fama de nunca errar um tiro acabou errando. O motivo para esse erro grosseiro, que em uma batalha naval pode ser a diferença entre voltar para casa ou não, é que os ingleses usavam uma tabela de correção na mira para levar em conta a força de Coriolis. O problema é que essa força depende da latitude em que você está, e essa batalha aconteceu em águas próximas à Argentina. A história conta que os tripulantes do navio esqueceram de fazer as correções, já que eles estavam acostumados a operarem no hemisfério norte, e essa batalha aconteceu no hemisfério sul. Só que honestamente essa história pode não ser verdade, porque não existem documentos falando sobre a existência dessas tabelas de correção. Mas ela com certeza pode servir como uma excelente introdução a um tipo de forças que nós sentimos, mas que na realidade não existem. Mas calma, deixa que eu explico. Para esse vídeo dar certo e vocês não saírem daqui achando que eu estou mentindo para vocês, eu primeiro preciso explicar que a Terra inteira é um referencial não inercial. Então, para começo de conversa, eu vou explicar o que é um referencial inercial. Referenciais inerciais são bastante comuns na física. Sempre que nós falamos a palavra referencial, nós estamos falando de um sistema de referência. Por exemplo, eu posso me usar como referência e dizer que existe meia tela na minha esquerda e meia tela na minha direita. Mas eu também posso usar o canto esquerdo da tela como referência e dizer que existe uma tela inteira para a direita. E isso é um referencial. É o lugar ou coisa que nós escolhemos como referência para as nossas medidas. E o inercial do nome significa que aquele corpo ou aquela coisa não está sofrendo acelerações quando não existem forças envolvidas. Em palavras mais simples, isso significa que geralmente um referencial inercial está parado, com velocidade zero, ou em movimento retilíneo uniforme, porque é esse o movimento em que a aceleração é igual a zero. Mas o referencial não inercial é justamente o oposto disso. Ele está em algum movimento acelerado. Me coloquem em um avião decolando, por exemplo, e tirem todas as janelas do avião. Para mim, dentro dele, eu vou sentir constantemente uma aceleração que me puxa para a parte de trás do avião. A Terra é um bom exemplo de referencial não inercial. Ela está girando em torno do seu próprio eixo e em torno do Sol ao mesmo tempo. Isso significa que ela tem uma aceleração angular. E a grande vantagem de saber que um sistema é ou não é inercial é que em sistemas não inerciais, a segunda lei de Newton, a famosa F igual a ma, não é válida. E é justamente por não ser válida que essas forças fictícias aparecem. Vamos voltar para o exemplo do avião decolando. Eu sinto uma força que me aperta no banco, mas isso porque eu estou me colocando como referência. Alguém vendo de fora do avião não notaria essa força que eu sinto, mas ela notaria o avião acelerando rumo ao céu. Mas permitam-me dar o exemplo mais famoso das forças fictícias. E para isso nós vamos precisar de um carro. O que acontece quando um carro faz uma curva? Uma força surge, provocada pelo atrito dos pneus dele com o chão, e ela aponta em direção ao centro da curva, e nós chamamos ela de força centrípeta. É ela responsável pelo seu carro obedecer o comando que você dá para o volante. Mas agora não vamos olhar de fora, e sim de dentro. Você, dirigindo o carro, pode imaginar que ele está parado e na verdade é tudo ao redor que está se movendo. E sim, eu sei que ninguém imagina isso, mas o referencial é meu e eu coloco ele onde eu quiser. No momento em que você vira o volante e o carro faz uma curva, você sente uma força que te empurra para fora dessa curva. E essa é a força centrífuga. E ela literalmente parece te jogar para o lado oposto. E esse é o motivo pelo qual você faz assim quando você faz uma curva muito rápido. A questão aqui é que a força centrípeta acontece por causa de um fenômeno físico, mas a força centrífuga não. Ela só existe para você dentro do carro. Você é o único ser vivo que experiencia ela. E é por esse motivo que nós chamamos a força centrífuga de força fictícia. Ela literalmente só aparece quando nós consideramos o referencial e o carro se movendo juntos. E sabe que tipo de referencial é esse? 5 segundos. 4, 3, 2, 1... Exatamente, um referencial não inercial. O carro tem que acelerar para fazer a curva. E no caso da Terra, a força centrífuga tem alguns efeitos, e um deles é a própria forma do planeta. A Terra não é uma esfera perfeita. Se você der uma volta completa na linha do Equador e uma volta completa na linha dos polos, você vai perceber que no segundo caso o caminho será menor. Isso acontece porque a Terra, como um planeta, se comporta muito mais como um líquido extremamente viscoso e com uma crosta sólida do que como um sólido. E esse líquido, que é o que está no interior do nosso planeta, acaba se movimentando por causa da força centrífuga. Ou seja, a Terra é uma esfera achatada. Outra força fictícia famosa na Terra é a de Coriolis. Mas para observarmos o efeito dela, nós precisamos, além de estar em um referencial não inercial, estarmos em movimento.
Ela não acontece para coisas paradas. A força de Coriolis altera a trajetória das coisas, e o quanto ela altera e em qual direção depende da latitude. No hemisfério norte, esse efeito faz com que exista um desvio para a direita, e no hemisfério sul, o desvio é para a esquerda. Isso acontece porque um ponto no equador se move mais rápido do que um ponto perto dos polos. Todos os pontos sobre a superfície da Terra, sem exceção, completam uma rotação a cada 24 horas. Mas um ponto no equador precisa viajar muito mais em distância do que um ponto sobre os polos do planeta, que ficam praticamente parados durante a rotação. Alguém literalmente parado no equador percorre cerca de 40 mil quilômetros a cada volta completa da Terra. Mas alguém parado em Nova York percorre apenas 31 mil quilômetros nessa mesma rotação. E isso cria esse efeito bastante divertido. Um exemplo do efeito dessa força é na trajetória de projéteis. Se você atirar uma bala a uma distância de 900 metros na cidade de Bahia Blanca, na Argentina, a bala vai cair 7 centímetros mais para a esquerda de onde você mirou. Esse erro é maior conforme a distância em que você atirar a bala. E se você atirar a mesma bala, na mesma distância, em uma cidade com a mesma latitude, só que no hemisfério norte, o desvio seria de 7 centímetros para a direita. Um outro efeito legal da força de Coriolis é que o próprio ar em cima da Terra faz curvas enquanto ele se movimenta. No hemisfério norte, esse efeito faz com que o ar se desvie para a direita da direção do movimento, e no hemisfério sul, como vocês podem esperar, se desvia para a esquerda. E é esse o motivo pelo qual ventos de um ciclone se movem em sentido horário no hemisfério sul e anti-horário no hemisfério norte. E você provavelmente já ouviu falar em algum momento da sua vida que a descarga das privadas gira em sentidos diferentes dependendo do hemisfério em que você está. Mas sinto desapontar, isso não é tão verdade assim. No exemplo da bala, você precisa de uma distância de 900 metros para notar um desvio de 7 centímetros. Uma privada simplesmente não tem um tamanho grande o suficiente para que esse efeito seja perceptível, a não ser que vocês conheçam uma privada grande que eu não conheço. O lado que a descarga gira depende muito mais de como a privada foi construída do que do próprio efeito Coriolis. A não ser que você tivesse uma privada com alguns quilômetros de diâmetro. E além de mostrar o efeito Coriolis, ela também resolveria um problema milenar de pontaria. A moral da história e desse vídeo é que a nossa intuição às vezes nos engana. Mas dizer que uma força é fictícia pode soar bastante estranho para algumas pessoas, principalmente porque nós sentimos o efeito dela, seja no vento de um ciclone ou nos carros quando nós fazemos uma curva. Mas nós sentimos o efeito dessas forças que não existem justamente porque nós estamos em um referencial que está acelerando junto com elas. E qualquer observador em um referencial parado conseguiria dizer as forças que de verdade estão atuando. Mas você consegue ser um referencial parado, estando na superfície da Terra, que está constantemente em movimento? A resposta é não. E é por isso que é extremamente importante estudar forças como a força centrífuga e a de Coriolis. Nós estamos presos em um referencial não inercial, então é melhor nós nos acostumarmos a fazer as nossas contas com elas. Muito obrigado e até a próxima. Só antes de vocês irem embora, considerem se inscrever no canal. Eu e o Planck iríamos adorar. E também se quiserem clicar no sininho, sei lá, é uma boa ação por uma boa causa. E eu vejo vocês no próximo vídeo.